Olá, seja bem-vindo ao Boletim Fiscal, uma iniciativa do Jornal Económico que conta com o apoio da UI. Hoje vamos olhar para o Pilar 2 e perceber o que está em causa, quais são os enquadramentos para os quais as empresas se devem preparar. E para isso junta-se a nós António Neves, UI Tax Partner. António, muito bem-vindo. Antes de mais, obrigado por aceitar o nosso convite. Sobre o Pilar 2, eu gostava que me dissesse muito sucintamente o que é que está aqui em causa. Olá, João, muito obrigado pelo convite. Indo diretamente ao ponto. O Pilar 2 decorreu de um estudo da OCDE, patrocinado por Estados-membros e não só, que visa levar a que as grandes empresas multinacionais, na sua gênese, paguem um fair share de imposto, ou seja, paguem uma taxa que seja adequada aos lucros que geram no mundo. E qual será a taxa mínima de tributação? A taxa que foi acordada por 137 países, incluindo Portugal, foi de 15%. Há aqui um conceito que o António refere no artigo que publicou, que é o top-up tax. Como é que este top-up tax é calculado? Bom, esse top-up tax, traduzido na proposta diretiva da Comissão Europeia para português, está a ser designado como imposto complementar, e é isso mesmo, ou seja, a ideia é recalcular por país, por jurisdição, onde o grupo multinacional, e no caso da diretiva europeia também, num Estado-membro para grupos exclusivamente nacionais, calcular uma taxa efetiva de imposto, ou seja, tomando em conta os rendimentos de todas as entidades elegíveis da jurisdição e o imposto por essas mesmas entidades. Obviamente há aqui um conjunto de ajustamentos, quer no rendimento, quer no imposto, mas o objetivo é calcular uma taxa efetiva de imposto e depois compará-la com os 15%. O top-up tax é o diferencial para menos em relação aos 15%. E como é que funcionaria esse pagamento? Ora bem, a diretiva e o modelo das Global Rules da OCDE prevêem duas normas. A Income Inclusion Rule, ou seja, em que o top-up tax, regra geral, será pago pela empresa-mãe final, a Estamos entidade aqui a falar do grupo. IIR, não é? Exatamente. Ou seja, é paga é o Income Inclusion Rule, ou regra de inclusão de rendimentos, que normalmente será pago pela entidade-mãe do grupo que consolida, mas essa é uma das alterações também que a diretiva traz em relação às regras da OCDE, é permitir que o país das entidades constituintes, ou seja, as entidades da jurisdição que são consideradas low tax e, portanto, que descoletam este top-up tax, possa ele próprio recolher esse imposto adicional. E, portanto, em vez de ser pago na jurisdição da casa-mãe, ser pago na jurisdição que é considerada à partida como de baixa tributação. E existe aqui uma regra de mínimos? Se sim, porquê, António? Existe, ou seja, aqui até para efeitos da facilidade administrativa, provavelmente como poderemos perceber, isto envolve... Há aqui desafios ao nível de compliance, não? Exatamente, uma partilha massiva de informação por parte das empresas e dos grupos multinacionais e também de cariz exclusivamente nacional, no caso da diretiva, que estamos a falar, ou da proposta diretiva, melhor dizendo. Esta regra de mínimos é para precaver e evitar que, digamos, jurisdições com pouca relevância tenham que cumprir estas regras. E aqui estamos a falar de jurisdições em que a média de revenue ou de receita das entidades nesse país seja abaixo de 10 milhões de euros e que a média de lucros das entidades desse país seja abaixo de 1 milhão de euros. Quando é que se espera que este Pilar 2 entre em vigor? Bom, de acordo com a proposta diretiva emanada pela Comissão no passado mês de dezembro de 2021, a previsão é que a Income Inclusion Rule passe a entrar em vigor em 2023, e a outra regra que eu não falei há pouco, que é o Under Tax Payment Rule, ou seja, que na prática é um complemento quando não conseguimos cobrar o top-up tax na jurisdição da casa-mãe ou na jurisdição de entidades holdings intermédias ou das próprias entidades constituintes consideradas de baixa tributação, pode haver uma outra terceira jurisdição que possa arrogar-se o direito de cobrar esse imposto. E, portanto, essa segunda regra prevê-se entrada em vigor em 2024. E não acha que estes prazos são, se calhar, um pouco otimistas? Acho que toda a gente generalmente está a considerar o mesmo, ou seja, estamos a falar de uma proposta diretiva que ainda não foi aprovada pelos Estados-membros, formalmente, e, portanto, e dada a sua complexidade e necessidade de transposição, parece relativamente curto o timing até ao final de 2022. Que possíveis setbacks é que podem surgir de um atraso ou de uma demora nessa aprovação?
Bom, obviamente, ou seja, atrasa aquilo que se pretende que seja a tributação global, digamos, por uma taxa mínima, mas acima de tudo também se calhar permitirá que seja implementada em paralelo por mais países e não apenas pela União Europeia, ou seja, porque aqui poderemos também correr o risco que a própria União Europeia acaba por se antecipar à maior parte dos países que aderiram a este princípio. São cerca de... São quantos países? 137. Que possível impacto é que esta medida pode ter para as organizações nacionais em Portugal, especificamente? Bom, algumas delas já estarão, diria, mais ou menos, se calhar preparadas para o efeito, porque isto não dissemos no início, mas isto aplica-se aos grupos que tenham um volume de receitas consolidado superior a 750 milhões, que é precisamente o mesmo que é utilizado no Country by Country Reporting. E, portanto, já existem empresas, quer sociedades em Portugal, que fazem parte de grupos multinacionais, quer grupos portugueses, cariz portuguesa, que já cumprem esta obrigação de disclosure de informação financeira, obviamente com relevância para efeitos fiscais. Contudo, isto vai implicar necessariamente fornecer muito mais informação às autoridades fiscais, e isso implica também ter mecanismos e procedimentos internos para o fazer em tempo útil. O António referiu que algumas dessas empresas, nomeadamente as de maior dimensão, já estão preparadas para esta medida, mas e as que não estão? Por que é que devem preparar-se já? Eu diria que provavelmente não estarão sempre preparadas, porque pode haver alguma correlação com o country by country, mas claramente é uma informação adicional e noutro formato e com outro conteúdo. Poderão facilitar, ou poderá ser mais fácil a essas empresas a adaptação, mas claramente vai ser necessário para todas elas. Eu diria que as outras possivelmente não, especialmente se forem abrangidas empresas que hoje não fazem parte do country by country, vai ser necessário de facto uma adaptação mais premente, e isso é também uma das razões que a adoção em 2023 torna-se um pouco difícil, embora a obrigação declarativa das empresas é prevista no primeiro ano após 18 meses do fim do período de tributação. Portanto, se estivermos a falar relativamente a 2023, estaríamos a falar já em meados de 2025, ou coisa do género. Portanto, haverá um tempo relativamente alargado para que as empresas possam, pelo menos no primeiro ano, adaptar-se e conseguir cumprir esta obrigação, mas necessariamente, até pelo volume de informação e pela complexidade das normas, temo que a implementação em 2023 numa regra e 2024 na outra seja eventualmente prematuro. E cá estaremos para ver se acontece ou não. António Neves, muito obrigado por estes minutos de conversa. Obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Já sabe que esta e outras conversas estão disponíveis sempre que quiser no EasyTex ou no Jornal Económico. Tenha um bom dia.